dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, conversando a respeito da revelação de Deus, do amor de Deus, da misericórdia dele com cada um de nós e com todas as pessoas, sem nenhuma exceção, tá? Então a gente vai estar conversando sobre isso. A gente começa aqui pela leitura terapêutica, né? Quando a gente vai saber aqui sobre João, o Evangelho de João, capítulo 4. Então é o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. E aí a gente está aqui, olha, versículo 20 até o versículo 24, a gente fala sobre a água viva que ele ofereceu para aquela mulher, é a fé. É a fé, né? Então vamos analisar um pouquinho esse texto, versículo 20 a 24, para a gente compreender um pouco melhor, então, sobre o que Jesus está falando a ela. Nossos pais, isso aqui é ela falando agora, argumentando, né, já que agora ela identificou ele como profeta. Então diz assim: nossos pais adoraram neste monte, né, ali naquela região, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Na verdade, pelo menos no texto, Jesus não disse isso, né? Agora, como ele diz que vem dos judeus, a ideia de que ele nasceu entre os judeus, né? Não é que os judeus fossem especiais, mas ele nasceu entre os judeus. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim. Mulher, crê em mim, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, ou qualquer outro lugar do mundo, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Não adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, no sentido de que ele nasceu lá, né? Porém, a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque também o Pai busca os tais que o adoram, ou adorem. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, muito bem. Vamos ver aqui alguns destaques, né, nesse texto. Primeiro, sempre adoramos neste monte. Ela falando para Jesus. Sempre adoramos neste monte. Isso quer dizer que, sendo samaritana, não precisava de profeta vindo dos prepotentes e intolerantes judeus. Sempre adoramos aqui, nunca precisamos, né, de profetas prepotentes, né, dos judeus para nos orientar. Sempre adoramos aqui. Aí Jesus diz: creia em mim. Creia em mim. Jesus alerta que descansando nele, fé é descansar. Ele alerta que descansando nele, na água viva dele, aquela que ele estava oferecendo, em qualquer lugar será lugar para estar com Deus e viver para a glória dele. Não é o lugar que estabelece quem está com Deus, não é o lugar. Entende? Mas é ter essa água, ter essa fé. A salvação vem dos judeus, Jesus falando, né? Jesus não está falando que a salvação está com os judeus. Eram tão carentes de salvação quanto qualquer outra pessoa. E ele disse isso a eles: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. E o próprio Paulo, lá em Romanos, diz que os judeus são tão carentes de salvação quanto qualquer outro povo. Não há acepção, né? Então, a salvação vem dos judeus. Jesus não está falando que a salvação está com os judeus, mas que ele é a salvação. Ele tem a vida eterna e nasceu entre os judeus. Essa é a palavra dele. Ele é que é a salvação. Ele, a fé deve estar voltada para ele, e não para o fato de ser judeu ou deixar de ser judeu, mas é para ele. Verdadeiros adoradores. Jesus informa que estes são os salvos,
nascidos ou não entre os judeus, nascidos ou não entre os samaritanos. Aí ele diz: adorem em espírito e em verdade. Jesus afirma que os verdadeiros adoradores não são fruto de empenho pessoal, mas de uma ação espiritual poderosa, com toda a ajuda do Espírito Santo. Tá? É uma obra do Espírito e não da vontade somente e do empenho de um ser humano. Tá bom? Vamos aqui para os motivos da nossa oração hoje. Vamos ver aqui. Pronto, está aqui no sábado. Então nós temos aqui: agradecemos por Deus ter misericórdia de todas as pessoas, sem exceção. Agradecemos a Ele por isso. Agradecemos por nos usar para o bem uns dos outros. Agradecemos por nos fazer abençoadores a outras pessoas. Quanto mais bênção eu sou para as pessoas, mais abençoado eu sou. Mais abençoado eu fico. Então, para o nosso próprio bem, quanto mais Deus nos dá a oportunidade de ser bênção aos outros, mais bênção a gente recebe para a gente. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Agradecemos por essas pessoas ao Senhor. Agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. E agradecemos pelos anjos com iniciais T, U, V, W, X, Y e Z na minha lista de oração. A gente já ora por algumas pessoas e hoje a gente lembra esses que têm essas iniciais, tá bom? Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo para todo mundo, sem exceção também. Pedimos, por favor, tira todos os nossos defeitos contra pessoas. Pedimos, por favor, nos faça acolher todo mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa maneira de ser não atrapalhe conversões, tá? Pedimos também, faça-nos protetores dos desprotegidos sociais. Protetores dos desprotegidos. Que fiquemos incomodados com isso. Deixemos de dormir preocupados com aqueles que estão desprotegidos socialmente. Como Jesus faria. Faça-nos amigos dos que sofrem violências. Faça-nos amigos deles e não apoiadores dos violentos. E obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom?